Então nós vamos ver aqui que uma consequência, né, de Abrão e Ló terem prosperado foi que a terra onde habitavam estavam juntos, não havia aí uma pastagem, né, suficiente para todos os animais, não havia água suficiente para todos os animais, e então foi preciso o quê? Foi preciso haver uma separação entre os dois, porque começou a haver problemas de relacionamento entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Olha só, um resultado já de uma prosperidade que adquiriram, né, lá no Egito, depois em Gerar, e nós vamos ver que não era o plano de Deus, foi Abrão com as suas atitudes impensadas, né, precipitadas, é que foi para o Egito, depois ele foi para Gerar, além de já ter trago o Ló, que não era para trazer junto, desde lá da terra de Ur dos Caldeus. Então olha só, devido às atitudes que nós vamos tomando na nossa vida, muitas vezes acontecem coisas que são resultados dessas atitudes impensadas, né, precipitadas. Deus ajude que você nunca tenha passado por isso, nunca tenha tomado nenhuma atitude precipitada. Se você conseguiu fazer isso, você é perfeito. Mas a maioria das pessoas, em algum momento, tomam uma atitude precipitada. E depois tem um resultado devido a isso, um resultado que não é nada bom, não é nada agradável. Faz-nos passar por coisas durante a nossa vida que nós não queríamos passar por elas. Então aí Abrão agora vai enfrentar um tipo de situação que ele precisa resolver imediatamente, antes que isso cause uma divisão, uma inimizade entre ele e o seu sobrinho. Então ele vai entrar com uma providência quanto a isso. E a solução que ele achou foi fazer com que Ló fosse para um lugar e ele fosse para outro. Ele queria o quê? Ele queria ficar na terra que Deus lhe prometeu. Ele tinha promessas de Deus. Então ele queria ficar ali. Mas ele não podia dizer para Ló: eu quero ficar aqui, você vai para onde quiser. Porque iria parecer que ele estava expulsando Ló, mandando Ló embora, estava querendo o mal de Ló. Então ele permite que Ló escolha para onde quer ir. E ele tinha certeza, ele conhecia o seu sobrinho, ele tinha certeza que Ló escolheria o lugar mais agradável de se olhar, né? Ló exatamente escolheu aquilo que Abraão sabia que ele ia escolher. E Abraão achou muito bom, porque ele queria ficar na terra. Então ele deixa que Ló escolha para onde vai primeiro. Abraão tinha aí a autoridade de escolher. Foi ele que ouviu a voz de Deus, ele foi chamado. Ele era o mais velho, ele poderia escolher, mas ele tomou a atitude correta, porque se ele escolhe e depois Sodoma e Gomorra, né, são queimados como foram, o Ló ia dizer: ah, você me mandou para lá, Deus já tinha dito para você que ia destruir tudo, por isso que você me mandou para lá. Olha só, Abraão tomou a atitude corretíssima, deixa Ló escolher o lugar para onde ele quer ir. Depois ele não vai poder dizer: ah, você me mandou para um lugar assim, tá? Não. Ele nunca poderia dizer isso, porque Abraão deu-lhe a oportunidade de escolher para onde queria ir. Então Ló, olhando as campinas verdes, tudo bonito, né, nem quis saber quem é o povo que morava lá, não quis saber de nada. Pegou a oportunidade e nem se lembrou de consultar a Deus, não se lembrou que tinha que estudar primeiro o local onde ele queria ir, nada disso. Olhou, ficou apaixonado, olhou com os olhos materiais, achou que estava dando um golpe em Abraão, que ia se dar muito bem, e
foi atrás então da sua visão material, aquilo que os olhos viam. Ele deveria ter dito: não, Abraão, você é mais velho, eu vim aqui exatamente porque você veio, recebeu a orientação de Deus. Poderia até pedir a Abraão: pede a Deus aí em orientação para onde Ele quer que eu vá. Mas não, ele agiu precipitadamente. Ele olhou, viu o lugar bonito e disse: é para lá que eu vou. E pronto, tomou atitude precipitada. Muitas vezes em nossas vidas nós fazemos isso. Nós escolhemos o caminho mais curto, mais rápido. Nós olhamos com os nossos olhos materiais, achamos vamos ter vantagem. Muitas vezes até achamos que estão enganando alguém. Fizemos um grande negócio, um ótimo negócio. Nós olhamos com os nossos olhos materiais e não sabemos que estamos escolhendo uma coisa que vai nos causar problema depois. Então essa lição ensina para nós a sempre consultarmos a Deus. Nunca agimos precipitadamente. Primeiro, consultemos a Deus. Primeiro, vamos pedir a Deus orientação. E vamos saber qual é o plano de Deus. Vamos procurar então ficar dentro desse plano. Então nessa lição aí nós temos as seguintes partes. Primeira parte, o cuidado com as ovelhas. Tópico 1, a prosperidade de Abraão. Tópico 2, Abraão faz a escolha certa. Tópico 3, Abraão passa pelo Egito. Na parte 2 nós temos Ló é atraído por aquilo que vê. Tópico 1, briga entre os pastores de Abraão e Ló. Tópico 2, a decisão de Abraão. Tópico 3, a escolha precipitada de Ló. Na parte 3 nós temos aí Ló, um caso de prosperidade e perdas. Tópico 1, Ló e suas riquezas. Tópico 2, a guerra dos reis. Tópico 3, Abraão socorre Ló. Vamos ver então aí a introdução da lição. Deus chamou Abraão enquanto ele vivia em Ur dos Caldeus. O Senhor prometeu ao patriarca que a sua descendência seria grande. Abraão, pela fé, partiu rumo à terra prometida. Talvez ele devesse partir sozinho, mas levou seu pai e o seu sobrinho Ló. Estes o acompanharam, levando mulheres, filhos, servos, servas, gado e tudo quanto podiam carregar. Durante um bom tempo, Abraão e Ló caminharam juntos e unidos. Porém, as confusões e as brigas começaram a surgir entre os servos de Abraão e Ló. Na lição de hoje, veremos a discussão que levou Abraão a se separar do seu sobrinho Ló. Veremos também que o sobrinho de Abraão, Ló, em um gesto precipitado, tomou uma decisão que acabou por gerar uma crise terrível. Você deve ter reparado aí que sempre aqui na lição é citado Abraão. Mas onde você vê Abraão, então você entenda Abrão. Tem que tomar cuidado com isso, mas não tem problema. Você consegue entender perfeitamente, né, que, como a gente sempre chama Abraão de Abraão, esquecemos que num período antes, né, dele ter o filho Isaque, ele ainda era Abrão. Depois que Deus vem e muda o nome de Abrão para Abraão, que nas outras línguas, quase a totalidade, tem um H no meio de Abrão, passa a ser Abraham, como em inglês. Esse H é importante, esse H vem do nome de Deus, uma das 4 consoantes que estão no nome de Deus. Assim também como Sarai, a esposa de Abrão, passou a ser chamada Sará, com H no final. Esse H vem do nome de Deus. É uma aliança que Deus fez com Abrão. Então essa aliança é muito importante. Quando se faz aliança, o nome de um vai para o outro, o nome do outro vem para esse. Assim como no casamento muda o nome, no caso nosso no Brasil, só muda o nome da esposa, né? Mas na aliança, todos os dois mudam de nome. A partir dali, da aliança, então Deus passa a ser chamado Deus de Abraão. E Abrão passa a ser chamado Abraham. Ou Abraão. Ou então, na nossa língua, Abraão. Então aqui nós sabemos que Abrão é chamado, lá em Ur dos Caldeus, nós já estudamos sobre isso. Ali Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, mas Abrão pega e sai com seu pai, sai levando seu sobrinho, cada um tinha ali servos, servas, gado, tudo mais, né? Então levaram
tudo, foram embora. E saíram ali então de Ur dos Caldeus, foram até a cidade de Harã, que você vê aí no mapa direitinho, né? Que é lá já ali divisa Síria, né? Que antigamente chamava Assíria. E daí então seu pai morre, Abraão agora herda a herança do seu pai, então ele muda de situação financeira, ele tinha uma parte, ele ficou melhor agora, e ele desce então, agora Deus vai aparecer a ele, faz promessas novamente, ele desce então, ele sai de Harã e vai até aí Siquém ele desce até Betel. E aí ele toma então outra atitude precipitada, já tinha tomado a atitude de sair com seus parentes, agora toma outra atitude e ele vai então para o Egito. Lá ele toma novamente uma atitude errada, precipitada, e tenta então enganar a Faraó, dizendo que a sua esposa era apenas sua irmã. Aí ele sai dali, ele vai para Gerar, e lá, né, em Berseba, aquela região ali, e ele ali novamente ele toma uma atitude precipitada e de novo engana agora a Abimeleque, dizendo que sua esposa era sua irmã. Depois então ele volta e novamente ele toma outra atitude precipitada, ele aceita então a ideia de Sara e arranja um filho com a escrava Agar. Então vamos ver aí que durante todo esse período o Ló e o Abraão eram então amigos, no caso Abrão e Ló. Mas com o aumento do gado de todos os dois se aproveitaram das situações, né, que houveram ali. Então, os dois cresceram, enriqueceram mais e continuavam juntos. Mas o que aconteceu? Houve o quê? Um problema de espaço para criar tanto gado, tantas pessoas, problema de alimentação, né, problema de água. E os pastores de Ló tinham que separar o gado de Ló. Os pastores de Abrão tinham que separar o gado de Abrão. Imagine, muitas vezes um poço só tinha que dar água para todo aquele gado dos dois. E o gado se misturava para beber. E o pasto também, então tinham que ficar ali separando, e começou a haver então uma contenda, uma briga um com o outro, discussão. Então começou a haver uma crise ali que ia acabar fazendo o quê? Fazendo com que Ló e Abrão discutissem e acabassem brigando um com o outro, se separando. Então Abrão, percebendo isso, toma atitude então. Estava na hora de separar Ló para um lado e ele para o outro. E ele queria ficar na terra que Deus lhe prometeu e queria agora então obedecer integralmente a ordem de Deus, que era para ele ficar só, era para a família ficar para um lado e ele ali na terra que Deus lhe prometeu. Então na parte 1 nós temos aí o cuidado com as escolhas. Tópico 1, a prosperidade de Abraão. Tópico 2, Abraão fez a escolha certa. Tópico 3, Abraão passa pelo Egito. Tópico 1 então, a prosperidade de Abraão. Deus fez de Abraão um homem próspero. Sua riqueza era resultado da sua obediência e confiança em Deus. Se Abraão não tivesse deixado Ur, obedecendo à voz divina, certamente não teria experimentado a provisão e prosperidade do Senhor. A obediência a Deus nos faz prosperar. É importante ressaltar que o servo do Senhor não era um viajante solitário. Ele era o líder de um grande clã, possuía muitos recursos e servos e servas. Então nós vemos aí que Abraão já sai com alguma coisa de Ur dos Caldeus. Depois seu pai morre e ele herda então a herança. Depois ele vai para o Egito, onde prospera mais ainda. Depois vai para Gerar, prospera mais ainda. Então ele recebeu ali uma vida, uma condição no Egito que o fez prosperar mais, por causa de sua esposa, que ele diz que era irmã dele. Faraó, então, vendo isso, ajudou, é claro, a prosperar. Recebeu muito bem, de braços abertos, deve ter dado para ele uma terra muito boa, onde o seu gado se alimentou muito bem. Depois vai para Gerar,
Lá ele recebe presentes, né, de Abimeleque, quando é descoberto então que a sua esposa